Olá, gente. Agora, esse vai ser o último vídeo. Eu botei para um pouquinho mais prolongado, que eu estava fazendo vídeo curto, né, do TikTok, de 10 minutos. Então, esse eu botei um pouquinho mais de 10 minutos para poder terminar, concluir, que eu acabo não contando o que eu quero contar. Eu vim para Mendes com muita dificuldade, porque o diabo não deixava de jeito nenhum eu vim para Mendes, a verdade é essa, né? Quer dizer, eu pensava que era o diabo, né? Mas Deus me mostrou, porque eu estava com ideias que ele não estava concordando. Ele queria que eu vinha para Mendes, mas ele não queria que eu botasse em prática as ideias que eu tinha. Porque as ideias que eu tinha, e vim para Mendes, meu pensamento era: vou para Mendes, vou dar minha contribuição para a cidade, devido ao conhecimento que eu tenho no Rio de Janeiro, que eu conheço todo mundo no Rio de Janeiro. Eu estava com um projeto, eu estava vendo como é a situação dos animais em Mendes, não é legal, né? Eu ia fazer um trabalho, um projeto com a Carla de Lucas, da Rádio Tupi, ia convidar ela para vir aqui conhecer a cidade e começar uma campanha para cuidar mais dos animais aqui, né? Que o mendense, ele é uma pessoa que tem fé em Deus e tudo, é uma pessoa legal, mas tem uma coisa que não está de acordo com o Criador, né? Pelo menos está na palavra de Deus. Uma delas, ele fala para cuidar bem dos animais, e os animais não são bem tratados em Mendes. A verdade é essa, não são não. Não vem dizer para mim que botar 5 casinhas na rodoviária para o cachorrinho dormir no inverno já resolveu o problema dele. Não, não, não. Não, não resolve não. Resolve é pegar, cuidar, depois arrumar uma família. Isso ajuda, isso é legal. Aliás, o primeiro contato que eu tentei fazer com a menina que morreu, né, com a Célia, da Proane, né? Eu falei com ela, falei: olha, eu tenho bastante conhecimento no Rio de Janeiro, pessoal pessoas que cuidam de animal e tudo, sou amigo particular da Carla de Luca, da Rádio Tupi, e ela tem bastante influência, tudo, que eu ajudei ela na campanha dela. Aliás, ela não ganhou, a Carla de Luca não ganhou a campanha porque ela não ouviu o velho do Rio, né? Eu falei com ela: Carla de Luca, você para ser eleita, você tem que entrar na Zona Sul, e eu vou fazer isso. Vou fazer você ficar, porque a Carla de Luca, ela é famosa, ela é conhecida pelo trabalho que ela faz com animal. Eu vejo sinceridade no trabalho dela, por isso que eu resolvi apoiá-la. Mas ela é conhecida de Pavuna para cima e Pavuna para baixo. Ela tem que, se ela conseguir entrar na Zona Sul, volta a falar aqui, talvez esse vídeo chegue para ela, ela se toca. Ela tem que conquistar o pessoal da Zona Sul, os cuidadores de animal da Zona Sul. Aí ela vai conseguir se eleger. Apesar que acho que Deus não está querendo que ela se eleja, não. Porque eu tinha condição de me candidatar a alguma coisa, que eu sou muito conhecido, mas eu nunca... na minha concepção de política, eu acho a política em si um cancro. A política é um cancro. Não estou falando dos políticos, porque eu não vou julgar ninguém, mas a política em si é um cancro para qualquer sociedade. Não deixa a humanidade evoluir, é a política. Foi a política que matou o Senhor Jesus. A decisão de Pilatos foi uma decisão política. Ele liberou, né? Ele acatou a vontade dos fariseus, dos judeus da época, não do povo, mas o povo que estava contra Jesus eram os fariseus que influenciavam, né? Que Jesus bateu de frente com os fariseus, né? Com os doutores da lei, como eu bato de frente toda hora. Essa raça de pessoas que são estudou muito livro, se desconfia logo. Porque Deus não revela os planos dele para essas pessoas, ele revela
para as pessoas humildes. Jesus fala, obrigado, Pai, por resolver, por mostrar para as pessoas humildes as coisas. Jesus fala no ensinamento dele. Aqui em Mendes é a mesma coisa, não cuida dos animais. Agora, aqui ainda tem esse negócio de passarinho, gaiola, cara, isso é a coisa mais escrota, né? Falando português correto, é a coisa mais escrota que tem, é você pegar um passarinho e botar dentro de uma gaiola, né? A gaiola do passarinho é a natureza, né? O Bani já fala na música dele, né? Passarinho cantou de dentro de uma gaiola, cantaria melhor se fosse do lado de fora. Entendeu? Agora, os imbecis que tem a prática de prender um passarinho dentro de uma gaiola de 30 centímetros por 40, aí bota o bichinho lá e vê o bichinho cantando. Hoje mesmo eu tive uma experiência. Pessoas que têm passarinho dentro de gaiola, o passarinho todo, tá tocando a pena, por isso que ele é assim. Não, gente, o passarinho, a gaiola dele é a natureza. Então, quando você bota eles botam na gaiola e penduram num lugar onde o passarinho que está preso na gaiola vai ver os que passam tão livres, né? Na gaiola que Deus deu, que é a natureza. Olha o tamanho da gaiola que Deus deu para os passarinhos e olha o tamanho da gaiola, né, que a rapaziada dá para os passarinhos aqui. Aí o passarinho vê os outros passarinhos e canta, né? Não, aquilo não é canto. O passarinho, quando está dentro da gaiola, ele não canta, ele lamenta. Aprende isso. O passarinho não canta quando está dentro de gaiola, ele lamenta. Ele lamenta, o canto dele é para avisar os outros que estão livres, para tomar cuidado, para não ter o mesmo destino deles. Tem coisa mais triste que isso, você pegar um passarinho, botar dentro de uma gaiola, e Deus botou o passarinho na natureza. Olha o tamanho da natureza. A andorinha, gente, ela muda de verão para verão. Então, tanto que tem a lenda que uma andorinha só não faz verão, porque ela muda. Quando chega o inverno aqui, elas vão para os Estados Unidos. Ela cruza o mar. Quando começa o inverno lá, elas vêm para cá, porque, né? Quando está frio aqui, está sol lá. Quando está sol lá, está frio aqui. Olha o tamanho tamanho da liberdade que os pássaros têm. Aí vai o imbecil, bota os passarinhos dentro da gaiola. Olha, aí quando o passarinho canta, ele fala, olha que maravilha, olha como é que ele canta. O bicho canta, cara, não é canto, é lamento. Ele canta na natureza, porque ele está feliz, porque Deus deu a natureza para ele, para ele morar, né? Que Deus não dá nada para ninguém, tudo pertence a Deus. Deus deixa a pessoa usar e cuidar. Tanto o imbecil, você que bota passarinho dentro de gaiola, é o passarinho que é responsável pelo reflorescimento das florestas, que dá o ar que você respira. Então você pega um passarinho e bota dentro da gaiola, você está impedindo dele fazer a função dele, que é fazer cocôzinho quando está voando, aí vai para a terra e a terra nasce. Isso se chama reflorestamento. Quem faz o reflorestamento natural são os pássaros, com as suas fezes. Comem fruta, a semente vai para o estômago e sai nas fezes e cai na terra e nasce uma árvore. Aí, entendeu? Cambada de imbecil. Eu não sou ninguém, não sou julgador nem nada, mas é uma coisa, eu sou muito parecido com Jesus aí, que ele odeia os nicolaítas, né? E eu também. Uma pessoa que faz isso é nicolaíta, né? É chegado a intervir nos planos de Deus, né? E qualquer pessoa que quer intervir nos planos de Deus é nicolaítas. Nicolaítas ou nicolaítas, não sei falar de tá no Apocalipse. Jesus fala que odeia, eu também. Mas não faço nada contra, porque eu aprendi, nunca fiz, eu nunca julguei. Eu enfiava a mão na cara dele, mas não julgava, deixava para Deus julgar. Ainda deixa, ainda é Deus que vai julgar ele. Que está
Aprendi também que está na palavra. Eu já fazia isso, mas eu vi. Jesus Cristo me mostrou, olha aqui, tá vendo? É meu Pai que vai julgar, é Ele que compete julgar. Não a mim, eu não julgo. Mas eu enfiava a mão na cara, né? Não enfio mais, agora eu dou a outra face. O novo Nelson. Nelson não quer mais saber de briga, mas para as pessoas que me odeiam, que são meus inimigos, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Porque o Nelsinho, ó, tá vendo? Tá velhinho. Não pode mais enfiar a mão na cara de vocês, porque Deus não pediu, né? Deus mandou. Não vai fazer mais isso. Mas me revestiu do Espírito Santo. Eu acho que agora ficou pior, né? Que agora só acontece alguma coisa comigo com autorização dele. Né? Ele tem que autorizar. Agora, por coisa ruim fazer alguma coisa contra mim, só com autorização do Pai. Por quê? Porque agora eu sou funcionário, trabalho na empresa chamada Deus, né? Trabalho nessa empresa, sou um servo de Deus, eu sou um nazireu, eu me comprometi com Ele a seguir todos os mandamentos dele. Tá muito difícil? Tá, claro que o diabo tá com raiva, né? Eu influenciei muita gente no Rio de Janeiro, muita coisa, mas não foi coisa ruim não, que eu nunca matei ninguém, eu nunca estrupei ninguém, eu nunca bati em velho, eu nunca bati em mulher, eu nunca bati em criança, eu nunca bebi, eu nunca transei droga, entendeu? Eu enfiava a mão na cara de pilantra, né? Pilantra, pessoas que faziam mal, né? Quer bater em velho, bate, não na minha frente. Na minha frente tem essa não. Eu morei 50 e poucos anos frequentando o mesmo lugar, numa praia que não tinha isso, que não, na minha frente ninguém fazia isso não. Ninguém batia em criança, nem em velho. Onde eu frequentava, ali em frente à passarela da Paissandu, onde hoje tem a rede de vôlei do Marcelo Cândido, ali eu era lei. Ali não tinha arrastão, não tinha covardia, não tinha bater em mulher, não tinha essa pilantragem que tem hoje, é cachaça para tudo que é lado, é cagando na grama, xixi na grama. Eu confesso que eu fazia xixi, às vezes com cocô muito apertado, eu entrava pro mar, ia lá para fora e fazia lá fora. Não tem banheiro? Que absurdo, né, cara? Uma coisa que eu acho absurdo no Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo. Quem conhece o Rio de Janeiro, o aterro, um troço monstruoso daquele, grande daquele, sábado mais ou menos, a domingo enche de gente, tudo que é parte. Antes era só o pessoal dali, Flamengo, Catete, Laranjeira, algumas pessoas de Botafogo. Agora com a água limpa vem gente do Rio inteiro, que antes o suburbano vinha de ônibus, passava direto, ia para Copacabana. Agora não, agora estão saltando o primeiro ponto, ali em frente ao Hotel Glória ali, né? Para pegar a passarela e sair na Praia do Flamengo. Dizem que a água está limpa. Inclusive tem gente pegando carona aí mentindo, né? Falando que é responsável pela limpeza da praia, que nada. Essa água já era para estar limpa há muito tempo. Nos anos, se eu não me engano, nos anos 70, final de 70, 80, os japoneses, o governo japonês deu uma fortuna para o governo da Guanabara. Eu não lembro quem, nem quero lembrar quem era o governador, o prefeito. Sei que o governo japonês deu uma grana violenta para despoluir a Baía de Guanabara. E cadê esse dinheiro? E ficou anos e anos aí a água. Eu frequentei a Baía de Guanabara, Praia do Flamengo, mergulhava todo dia, nunca peguei doença. Graças a Deus, né? Eu tive uma doença de pele que eu peguei, mas não foi na Praia do Flamengo. Sabe onde é que foi? Em Ipanema, que eu frequentava a Praia do Flamengo, depois o Leme, depois o Posto 6 com meu amigo Flávio Molina, que era salva-vida, e depois ia para a rede do Ronaldo e do Alcino, do Gave. O Mauro Renha ia também comigo para lá, para a gente jogar vôlei. Em frente, eu não sei se ainda tem a casinha, era o único lugar, a única casinha que sobrou ali na Ipanema, na Vieira Solto. Era uma casinha amarela. Tinha a minha rede, a que eu frequentava, que era a rede do Ronaldo,
do Gabe, do Alcino, do Mauro Renha, do Marinho, do Taekwondo também jogava lá de vez em quando. Entendeu, gente? Então é isso. Eu saio do foco, eu fico lembrando das coisas, bem na memória tudo, eu quero contar tudo. Mas é isso, aconteceu aqui o seguinte, eu moro num bairro e tem ônibus de graça, que bom isso, né? Legal, né? Aí pego o ônibus e vou para a cidade. É 10, 15 minutos no máximo. Já estou no centro da cidade onde tem um comércio, né? É onde tem os lugares mais baratos, porque tem um supermercado que é monstruoso. O mercado pequeno não pode competir com o mercado monstruoso, né? O cara tem condição de estocar, comprar, como eu expliquei no comércio, quem compra mais tem preço melhor. E esse cara tem o maior mercado da cidade, ele enche, ele tem um lugar que ele estoca caminhões e caminhões ali e vende mais barato. O comércio que está em volta, coitado, vive correndo atrás de prejuízo, essa é a verdade, né? Correndo atrás de prejuízo. Por quê? Eu não sei dizer se essa prática é legal, né? Na área de alimentação tem um comerciante que ganha muito dinheiro. O resto do comércio se vira. Entendeu? Tem um nome para isso aí. Será que pode isso? Eu achava que o certo era todo mundo sobreviver bem, né? Mas isso aí eu não me meto, isso aí é parte política, é com eles mesmos, eles que resolvam isso. Mas eu captei, logo que eu cheguei aqui, eu captei um monte de coisa. Eu ia tentar melhorar, fazer as coisas, que eu tenho know-how, né? O que é know-how? Eu tenho condições técnicas para fazer, para melhorar essa cidade. Mas Deus me falou, vai devagar aí, porque essa cidade aí é minha, é abençoada. Tanto quando eu cheguei em Mendes, eu contei isso no podcast do Marcelão, eu contei isso, entendeu? Deus falou, fica manso aí, fica tranquilo aí, não vai fazer nada, fica na tua aí, só prega a palavra, porque eu me converti, e o Senhor Jesus, ele fala, quando você se converte, que agrada o Senhor Jesus, ao Pai que agrada pra caramba, e ao Filho também agrada. Né? Ele quer que você se converteu, legal, então você prega a palavra. Se você gostou, está feliz, convertido como eu estou feliz. Então eu quero mostrar para todo mundo isso. Né? Mas Jesus fala, ó, a barra vai ficar pesada do teu lado, não vai ficar mole não, porque o Senhor é muito odiado no mundo. Ele diz que o mundo jaz no maligno. Então, não tem esse negócio de igreja, Jesus não tem igreja nenhuma. Onde é que está escrito que ele falar com as palavras certas? Hoje eu vou fundar o Pedro, vem cá. Aí chega para os discípulos, olha, estou fundando aqui a minha igreja aqui na terra. Isso está errado, não pode ter falado, ele não pode ter fundado a igreja, sabe por quê? Porque logo depois ele antes de ser crucificado, ele teve julgamento do Pilato. Pilato questionou ele, quer dizer, então que você é o rei dos judeus? Primeiro ele responde, você está falando isso. Aí Pilatos pergunta a segunda vez, ele fala, meu reino não é desse mundo. Como é que pode ser um homem chegou e falou, entendeu, uma coisa e logo depois, seguida, falou, ia se contradizer? Jesus não se contradiz. Mas aí as igrejas, né, pegaram carona aí com a pedofilia dos padres, tudo, pegaram carona e inventaram isso aí, né? Só que Jesus, quando ele fala na passagem, que eles alegam que Jesus fundou a igreja, é furada, é mentira. Jesus não fala que estava fundando a igreja, ele fala que baseado na fé do Pedro, né, que era grande, que o Pai revelou, que o Pedro falou, não, você é o Filho de Deus, com fé, com coração. Jesus falou, isso aí não foi os homens que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Aí Jesus falou, nessa fé, porque você para entrar no reino você tem que ter fé, sem fé você não entra, vai ficar aí na sua bagunça aí. Parabéns, segue em frente, eu estou fora.
Aí Jesus falou, nessa fé eu edificarei a minha igreja. Para você entender esse português. Eu não tenho nem o primário, entendi, você que é doutor disso, doutor daquilo, não entende? Se eu chegar para você e falar que, ô fulano, amanhã eu vou à praia com você. E eu chegar para o fulano, vamos à praia agora? Então eu estou cometendo o ato de imediatamente ir à praia na hora, chamando o cara para ir na hora. Jesus falou para o Pedro, eu edificarei. Edificarei é no futuro, gente. Se Jesus estivesse fundando alguma coisa, ele falaria, Pedro, eu edifico a minha igreja baseado na tua fé. Que a minha igreja, você tem que ter fé. A primeira coisa que você tem que ter é fé. O que ele fala para o jovem rico. Tem que ter fé, se batizar, vender tudo para os pobres. Porque rico não entra no reino, né? E a maioria das igrejas hoje em dia, os seus líderes são tudo ricos. Todas as igrejas. Quem é esse maluco que está falando? Eu mesmo, Nelson Paissandu, conheço todas as igrejas. Visitei todas, só não conheço a sinagoga. Porque eu não tenho nada para fazer lá, porque eles não acreditam em Jesus. Aliás, faltou eu conhecer a messiânica, né? Que são os judeus que acreditam em que Jesus é o Messias. Essa eu não conheço, mas Deus não quis que eu conhecesse ainda. Mas eu conheci todas. Todas elas. Evangélica, batista, mormon, macumba, espírita, conheci todas. Todas elas falam assim para você. Ah, você vai ficar com a gente? Então fica aqui, porque é aqui que Jesus está. Nas outras eu não estou, não. Mas Jesus fala isso, né? Ó, quando falar que eu estou nesse tal lugar, sai fora que eu não estou aí, não. Jesus fala que não vai estar nesse lugar. Que quando ele vier, todo mundo vai saber. Vai vir como um raio do Ocidente ao Oriente. Todo mundo vai saber. Né? Então não tem Jesus em lugar nenhum, não. Jesus está lá do lado do Pai, lá só observando a bagunça que estão fazendo aqui. A palavra também diz que o Pai vai trazer todo mundo e botar o pé na cabeça, né? E falar por que fez isso com o filho dele, né? Que tudo errado que tem, pode ver que tem uma cruz no meio, né? Tudo bota a culpa em Jesus, tudo, né? Invadiram, descobriram o Brasil, não descobriram, não ia falar palavrão, descobriram nada, já tinha índio aqui, índio não é gente. Índio não tem cabelo, não tem nariz, não tem boca, não tem olho, pensa, não tem frio, não faz xixi, não faz cocô. Então é um ser humano. Então como é que os portugueses chegam e falam que descobriu o Brasil? Descobriu porcaria nenhuma, já tinha índio aqui. Os índios são os verdadeiros donos do Brasil. Mas eles não, eles descobriram. Aí fizeram a cruz do Cristo para variar, fizeram a primeira missa, estruparam as índias, depois misturou com escravo, essa bagunça toda que fizeram aí, né? Tiraram os negros da África, os negros eram felizes na África, que a cultura africana é muito legal, é muito boa, eles são bons, eles participaram de tudo que é bom que tem na terra, muitas coisas eles ajudaram. Os primeiros escravos que vieram para o Brasil, os negros, foi para ajudar na extração do ouro, que o português não sabia, mas os negros sabiam. Aí trouxe os primeiros para trabalhar nas minas de ouro, né? Aliás, todo o ouro que tem na Europa lá, todo o ouro, e os Estados Unidos é a nossa comida, né? Tudo a produção nossa aqui, o Brasil é o celeiro, sempre foi o celeiro dos Estados Unidos. Toda a nossa produção, em vez de dar para os brasileiros, para não passar fome, né? Não, é tudo para a América, porque é dólar, é dinheiro. Eu estou entrando em política, meu Deus, perdão, senhor, mas eu não consigo ficar calado. Perdão, eu peço perdão ao senhor aqui, porque não estou autorizado mais a me meter nisso, que é Deus que vai julgar isso. Mas eu tenho obrigação de abrir o olho das pessoas, né? Que as pessoas, que todo mundo que está me assistindo aprendeu que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Como descobriu o Brasil se tinha uma nação aqui, que agora é chamada de nação indígena? Quer dizer que a nação indígena, em 1500, não era nação indígena.
era como o Caminha, né, o Pedro Vaz Caminha, escreveu uma carta para o rei que eram selvagens, nus e ignorantes, não sei o quê, então vamos tomar tudo que é nosso, vamos botar nossa bandeira aqui, e o Brasil é de Portugal. Que isso, cara? Que negócio é esse? Que bagunça é essa? A terra do Senhor Deus, cara. A terra é dele. Ele deu para os índios viverem bem, que os índios viviam muito bem aqui. A medicina indígena é milhões de vezes melhor do que a medicina europeia. Índio não tinha febre, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. Essas doenças que eles têm hoje, tudo foi o branco que trouxe. O índio não tinha doença que o branco tem. O índio não poluía, fazia nada de errado. Pegaram os índios todos, porque os índios, o negro aceitava, não sei porquê, mas os negros aceitavam a escravidão, calado, porque, mas também tem uma explicação aí, porque o negro, os países que faziam a escravidão, eles não entravam, chegava na África, não entrava a África dentro para caçar negro, não. É os próprios negros da época que traziam os negros, guerra, rixa, prendia e vendia nos portos, né? Os escravos, mas eram presos, capturados e vendidos. Não é o branco que entrava dentro da África para pegar o negro, não. Os próprios negros é que trazia, por causa de guerra, de tribo, sei lá o que era. Sei que o português não entrava lá para procurar para caçar o negro, não, porque morria, porque os negros sabiam se defender, né? Tinha capoeira, tinha um monte de coisa aí. Tanto que eles não aceitavam antes de ser presos, eles não aceitavam. Eles só eram presos mesmo depois que capturavam eles, né? E no Brasil os índios nunca aceitou ser escravo. A verdade é essa, eles preferiam morrer. Aí ficava difícil, esses eram os negros, né? Porque os negros eram presos, os próprios negros eram vendidos, eram traídos, né? Que é irmão traindo irmão. A descendência, né? Caim e Abel, né? Que a humanidade está dividida entre descendente de Caim e descendente de Abel. Tá, em toda a humanidade está encastado isso. Mas já tem 27 minutos, vou fazer só mais 3 minutos e vou acabar. Bom, acabei não contando a história, eu acho que não é relevante então. O que quer dizer é que eu confio, eu estou num lugar que não tem violência, não tem roubo, não tem nada, e aconteceu desde que eu cheguei aqui, em 3 meses já fui, em 77 anos no Rio de Janeiro, nunca fui enganado. Aqui, em 6 meses, já fui enganado 3 vezes, e hoje foi a última. Eu ia no mercado, comprava as coisas todas, 3, 4 bolsas, né, 100 reais mais ou menos que eu gastava, ia para a rodoviária, botava as bolsas em cima do banco, depois ia fazer outra coisa que tinha que fazer. Hoje eu fiz isso, tinha uma senhora, a senhora pode dar uma olhada para mim que eu vou ali e já volto, porque eu estou acostumado a fazer isso. Não acontece nada, não tem roubo em mente. Beleza, aí eu fui no lugar lá que vê negócio de certidão, nascimento, essas coisas. Até que eu conheci um flamenguista lá com um filho botafoguense, com a camisa do Botafogo, duas figuras maneiras. O cara, apesar de ser Flamengo, é maneiríssimo. O Flamengo da antiga, maneiro. Que antigamente, o torcedor do Flamengo não é o que é hoje, essa briga, é qualquer coisa que é briga, que é aquilo. Futebol, né? Depois eu vou falar. Né? Aliás, assiste o meu podcast aí no Marcelão, que está tudo lá que eu falo o que eu acho, né, do futebol hoje em dia, né? Porque eu sou a enciclopédia do futebol no Rio de Janeiro, sei tudo. É isso aí, ó, 29, pô, vou passar de 30 minutos. Então aí eu deixei a minha bolsa lá e estou acostumado, não acontecer nada, larguei, eu fui no fórum, desse negócio que eu falei da documentação aí que eu estou correndo atrás, e onde é que eu fui depois? Eu fui outro lugar aí. Aí tudo bem, quando eu voltei, olhei no banco, ué, cadê minha sacola de mercado?
Quase 100 reais que eu gastei, comprei tudo que eu precisava, que eu preciso aqui para comer, 200 reais já dá. 200 reais, eu gastei 100 reais, foi umas 4 bolsas, com tudo, coisas básicas que eu preciso, arroz, feijão, mortandela que eu gosto. Cadê? Cadê a bolsa? Aí eu pensei comigo, não pode ser, deve estar em algum lugar. E procurei em tudo que é lugar. Cadê a mulher, cara, que eu pedi para guardar? A mulher sumiu, ela falou que estava esperando o ônibus chegou, não sei se ela roubou, se ela botou em outro lugar, ou levou para outro lugar, para depois entrar em contato comigo, tudo. Eu peço até aqui, vou deixar aqui o pessoal de Mendes aí, conhece alguém que um maluco, né, que nem eu, barbudo e tudo, com a camisa do Botafogo, deixou umas bolsas do supermercado lá e ela levou, porque eu não cheguei, chegou o ônibus dela, ela levou com ela, não sei, será que ela levou, vou levar e depois eu tento achar ele e devolvo. Ou ela levou com ela, eu não acredito, essa é coisa muito difícil de acontecer em mente, que as pessoas são honestas. As pessoas são honestas, incrível que pareça, Mendes parece uma cidade de outro planeta. 90% das pessoas são honestas. Ao contrário do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é o contrário, 90% é desonesta. A verdade é, mas também não tem mais carioca no Rio de Janeiro. Cadê? É ruim, hein? O Rio de Janeiro foi invadido, não tem carioca mais. Carioca da gema, então aí é que é raro, nem eu, né? Carioca da gema é quando o pai é carioca, o avô é carioca, é brasileiro. Não, misturou tudo. É sul, pessoal do sul com Nordeste, com Centro-Oeste, aí deu essa bagunça toda. O morador do Rio de Janeiro tem essa bagunça por causa disso. Porque não tem mais carioca puro no Rio de Janeiro, 100%. Carioca puro, você conhecia um carioca na praia, de manhã, de tarde ele estava te levando para a família dele, para almoçar com ele. Esse era o Rio de Janeiro dos anos 40, 50, até 60. 60 já não era tão assim, mas era um pouco no início. Carioca, antigamente, você ia para a praia, aí você se mudou para o Rio, aí morou, por exemplo, foi morar na rua Paissandu, você chegou de São Paulo, aí você vai à praia, como todo carioca gosta da praia, fim de semana, aí ia para a praia, chega lá, tem turminha e tudo, o carioca identifica logo quando é paulista, quando é gaúcho, que são brancos pra caramba. Aí o carioca antigo, pô, cara, chega aí, você é da onde? São Paulo, pô, chega aí, paulista. Era assim que era o carioca. O carioca era o cara mais agradável, mais receptivo que tinha. Eu sou um dos últimos do carioca, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia é uma mistura do caramba, entende? Misturou cultura, mistura de cultura é a pior coisa que tem. Aí vem a cultura ruim e vem a ruim. Isso se chama migração. É diferente da emigração. Emigração, o cara quando sai de um país vai para outro. Aí ele leva tudo que ele tem de bom. Porque o outro país não vai aceitar o que ele tem de ruim. Então ele deixa tudo que tem de ruim no país e leva o que tem de bom para o outro país. Ele, como imigrante, faz o país crescer, como aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi feito à base de imigrantes. Foi imigrante. Olha a nação que ficou grande. Por quê? Porque foi um país levantado com imigrantes. O Rio de Janeiro não, foi levantado com migrante. Pessoas que vêm de um lugar, saíam de um lugar e vinham morar no Rio de Janeiro, mas o coração ficava num lugar. Tanto que eles trabalhavam aqui e mandavam dinheiro para onde eles realmente amavam. Não vou classificar o nordestino, porque não é só o nordestino que habitou, né, o Rio de Janeiro. Não, é mistura, é de centro-oeste, sul, tudo que é lugar do Brasil. O Rio de Janeiro tá um mix, virou um liquidificador, botou no liquidificador e bateu. Você sabe que a vitamina no liquidificador, você bota umas frutas que combinam, fica um negócio agradável de você beber depois. Mas se você botar uma coisa que não é legal, aí vai dar um gosto esquisito. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. A mistura que fizeram, né? Misturaram tudo. É tudo gente gananciosa. Eu fui contra a especulação imobiliária.
fiz uma música chamada Funeral da Natureza, está nas minhas plataformas aí, digital. Fiz com o Mu Carvalho, fez a parte de, né, de arranjamento, orquestramento, tudo, teclado. Agora não precisa mais, que eu sei fazer tudo. Entendeu? Pô, misturou tudo entre essa bagunça que está aí. Mas eu avisei a todo mundo no Rio de Janeiro que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Eu avisei. Fui taxado de maluco. Me chamavam de maluco. E o cara tá maluco. Aí, o progresso, o cara fica falando um monte de besteira. Não fico falando besteira, não. E vai ter uma terceira guerra mundial. Eu estou falando isso. Vai ter uma terceira guerra mundial. Eu estou falando isso há anos. Vai ter uma terceira... Vai ter não, já está tendo. O que está rolando no Oriente Médio é uma terceira guerra mundial. Só falta usar a arma nuclear. Logo, logo vai aparecer um maluco que vai apertar o primeiro botãozinho. É o que vai acontecer, só está esperando a autorização do Criador, que é Ele que vai autorizar. Pronto, é isso que vocês querem? Então, aperta o botão aí. O primeiro, mandou o primeiro, aí vai sair um pro lado, para tudo que é lado, entendeu? Um país destruindo o outro, vai virar um suicídio coletivo. O que vocês acham que se tiver uma guerra nuclear, os países que têm bomba atômica vai sobreviver? Vai sumir tudo, vai pro diabo que carregue, vai levar tudo embora. Quem tem arma nuclear vai mandar bomba para todo mundo, mas vai receber também. Aí vai ser uma matança coletiva, né? Um suicídio coletivo. Eu tenho bomba nuclear, peraí, eu não gosto de quem? De Israel, então eu vou jogar bombinha lá em Israel. Aí Israel, peraí, aquele cara lá tá mandando bomba para mim, né? Então vou mandar para ele também. Israel manda porque mandou para ele. Aí o russo, peraí, vou mandar bomba lá, né, para aquele país lá que não tá legal lá. Qual? Os Estados Unidos. Eles não gostam da gente, então vou mandar. Aí os Estados Unidos, peraí, por que tá mandando bomba para mim? Aí vai, aí vai um mandar pro outro. Só que estão esquecendo de uma coisa, meu amigo. A bomba nuclear, ela não é bombinha de São João, não. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? É Nagasaki ou Kawasaki? Kawasaki é moto, é Nagasaki, sei lá. Entendeu? O que vai acontecer? Aquela bomba lá que destruiu uma cidade inteira, né? Tem radiação até hoje. As bombas de hoje em dia têm 100 vezes mais potência do que aquela. E na época que o americano jogou a bomba lá no Japão, eles tinham poucas bombas. Não, e tinha tanto que a bomba tinha um nome, Enola Gay, né? O americano deu o nome da bomba que jogou lá. Hoje em dia não, meu amigo. Eles têm para lá de 400, 500 ogiva nuclear. Aonde que eles vão enfiar essa bomba toda se tiver uma guerra? Deve ser dentro do, não vou falar palavrão, mas dentro do ânus deles que eles vão enfiar, né? Que eles vão matar todo mundo, mas vão morrer também. As pessoas não estão vendo isso. Mas, infelizmente, o que eu falei está acontecendo. Já começou. A guerra, até agora, não teve arma nuclear, mas logo, logo vai ter. Vai começar essa bagunça. Eu fiz o que o Senhor Jesus falou. Vai por monte, fica lá quietinho e deixa que meu Pai te protege. É isso que eu fiz. Mas vamos lá, já falei demais, eu falo demais, porque contei mais ou menos, né? Então, em Mendes, é legal, é bacana, não tem roubo, não tem isso, mas tem ser humano. E aonde tem ser humano, o coisa ruim perturba, né? Mas a gente tem que ser forte. Você que tem fé e acredita que Jesus é o Messias, ó, todo dia de manhã quando acordar, ora bastante. Todo dia quando for dormir também, ora. Agradece por ter passado um dia mais vivo num mundo onde morre gente toda hora. Quando for dormir, você agradece. Obrigado, Senhor.
conseguir sobreviver nessa selva de pedra, né, que é o mundo, né? Quando acordar também, poxa, obrigado, acordei, o Senhor deixou eu acordar mais um dia, né? Olha aí, cara, 40 minutos, chega, já falei pra caramba. Beijão pra todo mundo, que Deus fique com todos, mas não me abandone, fique comigo, porque eu sem Deus, eu não sou nada, eu sou um zero. Agora, Deus sem mim e sem você que está me ouvindo, continua sendo Deus. Ele está no controle, esteve no controle, está no controle e vai sempre estar no controle. Porque Ele controla tudo. Falando agora na gíria, Ele não ensinou, Ele ensinou muita coisa ruim, né? O Satanás. Mas Ele não ensinou o pulo do gato. Deus é inteligente, Ele não ia ensinar o pulo do gato. Caiu, Satanás conseguiria tomar o reino dele. Mas não vai conseguir, Deus é Deus. Satanás precisa de discípulos, ele não é onipresente, Deus é. Deus sabe de tudo que acontece, caiu uma folha, ele está sabendo. Satanás precisa de gente trabalhando para ele, para ir lá falar para ele, como a maioria das igrejas que eu igreja não, seitas, que eu conheci, eu falava uma coisa e eu lá falava para ele. Gente da minha própria família ia falar para o pastor as coisas que eu conversava com ele. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. É triste, mas é verdade. Beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus. Aqui Nelson Paissandu, diretamente de Mendes, cidade do café. Cidade não, Vale do Café. Aliás, vocês estão nessa cidade aí, tá muito ruim? Vem para cá. Aqui tem várias cidades aqui para morar que a violência não chegou, entendeu? As pessoas são como antigamente, o que é maravilhoso para quem gosta de paz, para quem não gosta de surubada, para quem não gosta de bagunça, para quem não gosta de ver homem se chupando com homem no meio da rua, mulher com mulher, não respeita, não tem respeito, não tem lei, não tem ninguém. Quem não gosta de viver nesse lugar, você gosta, fica por aí mesmo. Você não gosta, pica a mula. Fala com Jesus, faz o que Jesus aconselha, sai fora, vai por monte, que nem ele fazia, ele não ia orar nos montes, faz isso, segue a minha, vai que você vai numa boa. Beijão.